Mandalas, arte, espiritualidade, portais que são ativados através dos círculos sagrados, que são as mandalas. Eu sou a Renata Dalira e hoje eu quero falar para vocês sobre o mandalas com alma. Como que você pode começar do absoluto zero a criar as suas primeiras mandalas? Mas primeiro, nós precisamos entender o que são as mandalas, o que é esse grande universo de luz, de magia, de energia que pode ser ativado nas nossas vidas. Quando nós falamos de mandala, nós sabemos que mandalas significa círculos. E círculos, quando nós começamos a entender sobre isso, ele quer dizer que é uma unidade que traz a conexão com o nosso Pai Criador com o universo. E quando nós falamos de universo, nós estamos falando de toda a abundância que a gente vive. Ou seja, o universo, a Mãe Natureza, as folhas, as flores, tudo que nós recebemos em abundância é permitido e utilizado nas mandalas como fonte de energia para as nossas vidas, para as nossas casas, para o nosso ambiente de trabalho, para nosso uso pessoal. E quando nós olhamos então um pouco para a história, das mandalas, nas suas datas ali fixadas na história, percebemos que em diversas culturas e tradições as mandalas são muito utilizadas como ferramenta de conexão espiritual. Várias culturas utilizam mandalas de areia, de flores, de frutas, de pessoas, para que através dessas grandes rodas, desses grandes círculos, seja emanada a energia de cura, a energia do recomeço, da transformação. E muitas vezes, quando existe todo aquele processo de criar as mandalas, quando se termina, se desfaz, ou seja, durante todo o processo houve aquela cura, houve aquela caminhada, houve aquele progresso e aquele pedido foi elevado a toda a espiritualidade. Quando a gente traz então para a arte, percebemos também em diversas culturas que as mandalas são pintadas de diversas maneiras, através das tintas, através das pastilhas, através também de masas, com criações com outras peças, são criados diversos tipos de mandalas. Quando nós então olhamos para essa história, para a questão da arte, nós trazemos nessa grande caminhada da história da arte, nós encontramos a técnica de pontilhismo e pinceladas. Você já viu por aí, às vezes no seu feed, às vezes quando você está passando ali na sua timeline das suas redes sociais, aquelas mandalas encantadoras que trazem tanto, a questão ali do pontilhismo, das pinceladas, e às vezes te gera aquele relaxamento gostoso que você fala assim, nossa, como é bom ver. Eu posso dizer para vocês que toda essa técnica, ela tem um sentido e ela traz um benefício gigante de forma terapêutica também. Ou seja, é uma ferramenta de conexão espiritual, é uma ferramenta terapêutica que você pode estar utilizando na sua vida. Como terapia, por que ele traz tantos benefícios? As mandalas, quando nós começamos a trabalhar através dos nossos boleadores, através dos nossos pincéis, o que acontece? Nós entramos no estado de flow, que é um estado de presença. Quando você começa a trabalhar desde o riscar até a construção da mandala, o tempo todo sua mente desliga, ela relaxa. É como se a gente entrasse num estado meditativo, porque você está tão concentrado e a sua mente começa a descongestionar. Isso gera um benefício grande, porque a sua ansiedade começa a ser controlada. Se existe uma tristeza, você está ali ocupada, ela começa a ser curada. Você começa a ter foco, concentração, e a sua visão, ela começa a mudar diante dos problemas, porque você começa a entender e a trazer para o seu corpo um grande benefício, que é a conexão com o sagrado, que é a conexão com o nosso Deus Pai Criador, com o nosso universo. E quando você ativa essa energia na sua vida, tudo ao seu redor começa a ter mais leveza, e isso é um grande benefício. E eu sempre digo para minhas alunas que quando você pratica pelo menos 15 minutos diário das mandalas, você tem todo dia ali uma dose, de nutrição para sua vida, para sua alma. E aí, quando eu estava falando um pouquinho para vocês, da história da arte, como nós chegamos então nessa técnica de pontilhismo e pinceladas. Na evolução da arte, vários artistas queriam realmente trazer uma inovação. E o pontilhismo ele surge vinculado à ciência,
e a arte. Ou seja, o pontilhismo, quando nós trabalhamos somente mandalas em pontilhismo, por exemplo, nós trazemos a percepção e a nossa visão. A cada momento que você olha, você vê uma imagem diferente, você vê um sentido diferente e traz uma energia diferente. Isso é a técnica do pontilhismo. Quanto mais pontinhos cheios, mais volume se cria para aquela imagem que você quer construir. Quanto mais pontinhos longes, que a gente chama de pontos descarregados, nós trazemos mais luz para as nossas imagens que nós estamos pintando. Isso pode ser visto em várias obras de vários artistas que trabalhavam o pontilhismo. E depois a gente teve o quê? As pinceladas criativas, as pinceladas energéticas, que trouxeram o quê? A liberdade de expressão nas nossas mandalas. Quando eu comecei com as mandalas, as pinceladas ainda não eram tão utilizadas. Eu comecei em 2019. Eram mais utilizadas os pontos mesmos. E hoje, essa união, né, de pinceladas, pontilhismo nas mandalas, com símbolos sagrados, com a geometria sagrada, essas mandalas começam então a ganhar um movimento de energia gigante. E o curso Mandalas com Alma, o que ele trabalha? Trabalha a intenção, a intuição, o sagrado, a consagração. Ou seja, cada mandala, ela vai emanar uma energia. Por exemplo, eu quero trazer aqui para vocês começarem a entender um pouquinho dessa arte com a espiritualidade. Muitas das pessoas que às vezes aprendem, não sei se é o seu caso, se você já pinta mandalas, ou se você quer realmente começar, eu posso dizer, é possível, porque nós trabalhamos com uma técnica de pontilhismo em pinceladas que trabalhamos a simetria. Ou seja, qualquer pessoa que deseja iniciar, ela só precisa ter vontade. Só isso. O restante a gente vai construindo dentro do nosso curso, dentro de cada aula, dentro de cada mentoria que a gente vai encontrar. Mas aí eu quero falar para vocês assim, qual é a maior dificuldade hoje de uma mandaleira, de uma pessoa que constrói mandalas, que cria mandalas? Hoje eu vejo que a maior dificuldade é criar mandalas autorais, mandalas que realmente vibram. Nós temos muitas pessoas que pintam mandalas, tá? Você vai ver muitas Facebook, redes sociais, Instagram, tudo que fazem muitas mandalas, mas são poucas pessoas que trabalham com tamanha energia. E saber criar energia, a energia da pessoa é diferente. Primeiro, quando a gente começa a criar mandalas, é para o nosso ser, para o nosso eu, para nosso desbloqueio, para as nossas emoções. Depois, eu começo a fazer minha casa, começo a dar de presente. E aí, é claro, se você desejar trabalhar com as mandalas, você vai ter uma ferramenta maravilhosa que pode gerar renda. Mas como eu quero explicar para vocês nessa aula, para vocês entenderem um pouquinho o que são as mandalas e por que elas fazem tanto sentido na nossa vida. Primeiro, quando a gente trabalha com as mandalas pintadas, agora, na nossa época atual, nós utilizamos o quê? A nossa placa de MDF. Toda a nossa placa de MDF que a gente vai trabalhar, ela tem a medida de 6 milímetros. Elas são utilizadas para que possa trazer uma leveza, não pode ser tão mais leve que senão ela pode envergar, isso eu explico dentro do curso para vocês. E nós trabalhamos aqui toda a simetria. Então essa mandala ela é preparada com fundo, com o lixamento, depois novamente com outro fundo, com verniz, para nós chegarmos aqui nas nossas divisões. E quando nós começamos então a dividir, essa mandala aqui ela tem todo um significado. Essa mandala eu trabalho uma fonte de energia, ou seja, um centro energético dentro dela. Antes da gente explicar ela, eu quero mostrar para vocês essa daqui. Eu já te mostrei e eu quero explicar uma coisa. Toda mandala ela começa como se fosse uma pétala, uma rosa, uma flor, que ela precisa o quê? Desabrochar. Ou seja, ela começa a abrir e ela vai fluindo. Cada pétala, a gente chama de padrões. E esses padrões aqui, que são diferentes um do outro, eles são inspirados nas folhas, nas flores da nossa mãe natureza. Por exemplo, se eu fizesse uma mandala de girassol, não sei se você gosta, eu amo girassol. O girassol representa o brilho, representa a luz, representa a divindade. E o girassol, se eu for olhar, pegar e comprar um girassol e olhar bem para o miolo dele, vocês vão perceber que ele parece
Ele lembra muito um favo de mel, ou seja, aquela parte da nossa abelha, da colmeia da abelha. Lembra muito o favo de mel, ou seja, o favo de mel também, ele é um elemento da nossa mãe natureza, criado pelas abelhas numa perfeição totalmente simétrica. Totalmente simétrico, ou seja, nós vamos sempre se inspirar na nossa espiritualidade, na nossa mãe natureza, nas folhas, nas flores, em tudo ao nosso redor, trazendo essa fonte de energia, ou seja, nutrindo essa mandala e nutrindo primeiramente o nosso ser. E aqui, o que eu ensino lá dentro do curso Mandalas com Alma? Para vocês entenderem que não é somente vir e pintar. Tem que ter sentido, tem que ter conexão, tem que ter uma força espiritual ali dentro para que essa mandala não se torne um quadro na nossa casa, um quadro bonito, que as pessoas olham e ficam felizes, ok. Mas quando você tem ali, né, uma fonte de energia, essa mandala ela pode ser um grande amuleto dentro da minha casa. Um amuleto que vai me ajudar a gerar saúde, um amuleto que vai me ajudar a trazer amor, a trazer harmonia, a trazer paz. Que quando eu bato o olho nessa mandala, ela vai mexer comigo, né? E vai trazer esse reflexo dentro da minha alma. E isso é muito importante. Então, toda mandala, seja ela iniciada como se fosse uma flor ou não, nós temos sempre um centro energético. Nesse caso aqui, eu vou explicar para vocês sem pintar. Vocês ainda não sabem como é que ela vai ficar, tá? Mas aqui eu trabalho com a energia dos números, ou seja, nós temos aqui 12 linhas guias que nós chamamos. Nós trabalhamos aqui dentro do seu centro, nós temos aqui a estrela do Criador. A estrela do Criador é a estrela de 6 pontos. Ela traz o quê? Uma conexão com o alto, com o sagrado, com a espiritualidade e também com a matéria. Ou seja, tudo que está em cima, tudo que está embaixo precisa estar equilibrado. Se não estiver equilibrado, muitas vezes eu estou muito materialista, mas eu estou pouco espiritual. Eu estou falando de espiritualidade, nada a ver com religião. É questão da gente se conectar com aquilo que é sagrado, aquilo que eu vibro dentro do meu coração. Quando a gente começa a entender, nós também trazemos a energia de tamanho, a energia 6. A energia que traz o que? A estabilidade, que traz a família, que traz o amor, que traz ali a raiz do que eu preciso para que as coisas possam fluir. E se eu consigo trabalhar na minha família, na minha casa, o equilíbrio, eu consigo muita coisa, inclusive a prosperidade em todos os sentidos. E aí quando eu começo a olhar para cada ponto, eu já enxergo vários triângulos que também vão trazer para mim o que? A força do nascimento, a força da pureza, da beleza, da coragem, da determinação e da sabedoria. Então, o tempo todo eu vou trabalhando aqui nessa mandala que a pessoa possa não perder a sua essência, né? Sempre trabalhar ali a sua crença exterior, a sua essência, a sua força divina, a coragem, a determinação e que ela tenha a sabedoria para ela conseguir trazer o equilíbrio que ela tanto precisa. Quando a gente começa a entender, ó, o símbolo do meio é um hexágono, justamente para trazer o quê? E esse símbolo significa, inclusive, é a representação ali do favo de mel das nossas abelhas, né? Ou seja, o alimento, é a vida, é ali a raiz que eu preciso para que as coisas possam fluir na minha vida. Aqui eu tenho um círculo, e esse círculo é aqui que está representando a divindade, ou seja, que tudo que eu vivo na minha vida, nessa jornada, nessa caminhada, né, de transformação, que é todos os dias da nossa vida, sem o sagrado, sem a espiritualidade, sem a proteção, sem a bênção, eu não consigo muitas vezes caminhar. Então eu preciso trazer essa força, né, do nosso universo para dentro da minha vida. E com isso eu tenho aqui um quadrado. E esse quadrado, nessa mandala, está representando para mim os caminhos. Norte, sul, leste, oeste. Está trazendo para mim, por ser uma mandala de tamanho número 12, que durante todo o ano, né, a cada mês eu consiga ter essa força. Ou seja, a cada estação, a cada trimestre, a cada momento eu consiga movimentar toda a energia que eu preciso na minha vida. E assim eu consigo trazer para mim também
o que? A raiz presente, cada vez mais trazer esse lado terreno, enraizar tudo aquilo que eu preciso de uma forma positiva, rompendo as minhas barreiras, rompendo os meus padrões, e que a cada momento que eu consigo, vou desabrochando e vou me permitindo viver a minha vida. Olha, eu tô explicando para vocês uma mandala. Estou explicando para vocês uma mandala do que vibrou, que essa mandala eu tô criando para uma cliente minha, e ela tá trazendo toda essa energia vibratória. Além disso, eu tenho as cores, e as cores que foram vibradas para essa mandala são as cores amarela, laranja, vermelho, o verde, o marrom, o dourado e o branco. Essa mandala, ela vai trazer a energia principal da criação, ou seja, essa pessoa está precisando ser estimulada a criar, ou seja, a trazer esse lado criativo para a vida dela. Ela está precisando trabalhar muito a questão da terra. Muitas vezes essa pessoa está muito mental, né? E ela precisa enraizar justamente a sua vida, ou seja, ela precisa sair às vezes desse pensamento voando muito que ela tá, para ela trazer um pouco mais de presença na sua vida. Então ela tá trabalhando muito os chakras básicos, o chakra básico, esplênico, plexo, para trazer essa harmonização. Percebe que ao mesmo tempo que eu tô trazendo a harmonização, eu também tô trazendo através do dourado e do branco a iluminação, para que ela tenha sempre a percepção divina dentro da sua caminhada. Isso tudo é divino. Isso tudo eu ensino dentro do curso Mandalas com Alma. A diferença do curso Mandalas com Alma que você vai encontrar aí no mercado, tem vários profissionais que ensinam a criar mandalas. Mas a diferença do Mandalas com Alma é: eu trabalho a arte e a espiritualidade em conjunto. E através da bússola da criação que eu desenvolvi um guia para vocês aprenderem todo o significado de toda a geometria, da geometria sagrada, e como que nós vamos criar essas mandalas, ou seja, através da bússola do Criador, você consegue criar mandalas com significados, mandalas com energia, mandalas que vão vibrar, e depois vão aprender a consagrar essas mandalas para que elas sejam portais ativados o tempo todo. As mandalas são tão preciosas que quando eu, por exemplo, eu faço uma mandala para mim, para minha força divina, eu posso aqui pegar essa mandala, acender uma vela sobre ela. Eu posso pegar essa mandala e colocar as minhas mãos e fazer uma reza para que eu receba essa energia e ative na minha vida. E o que eu quero dizer para vocês é que criar mandalas com alma é você colocar sentimento, intenção, intuição, é você colocar energia em cada momento. E as mandalas, elas têm esse benefício terapêutico, espiritual, artístico, que é a força da criação, e você ainda pode, né, vir a trabalhar com as mandalas se você desejar. Então, tudo isso, nesse grande universo de mandalas, as mandalas eu posso dizer para vocês que transformaram a minha vida completamente. Eu encontrei a calma, a tranquilidade, eu encontrei alegria, prazer. Quando eu crio mandalas, nossa, meu dia é completamente diferente. Então, às vezes você tá numa rotina muito puxada, né? Aquela coisa automática, aquele corre-corre, você não consegue parar. E você pode dizer pra mim agora, falar, Renata, eu não tenho tempo. Mas eu posso te dizer que 15 minutos diário vão nutrir a sua alma. E quando a gente pega na mão de verdade, a gente começa a fazer as mandalas, aquilo que às vezes eu preciso, às vezes você tem um dia muito corrido, você está muito no automático, mas você não consegue ter foco, você não consegue ter concentração, a sua mente às vezes fica bugada, né? Porque está ali muito condicionada com problemas da sua casa, problemas do trabalho, pressões, meta. E o que acontece? Eu tenho que pagar às vezes uma terapia, um terapeuta, um psicólogo, e o psicólogo fala para você tem que pintar alguma coisa, pinta mandá-las. Então tá aqui, uma técnica de pontilhismo e pinceladas que vai te ajudar no seu processo junto às terapias. E às vezes fala, não, Renata, eu não faço terapia, mas se você precisa desenvolver habilidades, as mandalas vão te ajudar, porque através dela você vai ter foco, você vai ter concentração, você vai ter presença. E os problemas, eles vão ficando mais calmos e você consegue ter uma visão diferenciada diante de tudo que está acontecendo. Então hoje, eu quero te convidar para você entrar nesse grande universo das mandalas, mas trabalhar as mandalas com alma. É um curso que foi estruturado, pensado em você,
num ciclo de aprendizagem de criação. Durante todo o processo, você aprende, você adquire conhecimento, você pratica e você cria. Os primeiros 3 módulos são os primeiros módulos que vão te levar vocês para as histórias, para as culturas e tradições. Nós vamos entender a história da arte e aí nós vamos aprender técnica. Então, o terceiro módulo, que é você aprender a criar qualquer tipo de mandala, você já sai pronto. Você aprende o passo a passo a como criar cada padrão, como estimular sua criatividade. Nós temos a bússola do criador. Até o terceiro módulo nós temos um guia de exercícios de boleadores e pincéis enorme. São várias aulas para vocês aprenderem, são mais de 50 aulas, treinando, aperfeiçoando cada vez mais, e nós criamos dentro do terceiro módulo 4 mandalas, uma de 10, uma de 15, uma de 20 e uma de 25. Feito isso, olha que vocês aprendem a técnica, aí nós damos mais um passo e nós vamos começar a se aprofundar na bússola da criação. Aí sim, trazendo todo sagrado, trazendo energia, trazendo movimento. Então eu aprendo primeiro a técnica e depois eu vou trazer todo o sagrado e a criar as minhas mandalas autorais. E eu tenho um convite para você. Venha fazer parte da comunidade Mandalas com Alma. É um curso feito, preparado com muita conexão espiritual, com muita permissão, guiado pela espiritualidade, que traz tanta energia, tanto movimento, tanta força divina dentro de cada aula que nós colocamos em movimento. Quando a gente começa a criar as mandalas, vocês vão ver a transformação na vida de vocês. E dentro do curso são aulas gravadas, são guias de exercícios, é a bússola da criação, tudo dentro do ciclo de aprendizagem de criação, que é o nosso método. E nós temos 2 presentes muito especiais, que eu vejo que é uma necessidade das alunas, porque muitas vezes elas compram cursos e não tem com quem conversar. Então nós temos nosso primeiro presente, que eu vejo que é uma comunidade no WhatsApp, é o nosso suporte, que estou ali durante a semana inteira, ou seja, de segunda a sexta eu estou respondendo para vocês, só no final de semana, se caso eu não tiver online, eu não consigo responder, mas se não, na segunda-feira eu já respondo vocês. Depois, nós temos aí uma mentoria ao vivo, tá? Uma vez a cada bimestre, ou seja, a cada 2 meses nós temos uma mentoria ao vivo para tirar dúvidas ou para a gente fazer uma mandala juntos ali, naquele momento, uma mandala pintada ou uma mandala natural, conforme necessidade do grupo, que às vezes o grupo está precisando elevar energia, mas a gente vai fazer uma mandala natural aí para trazer potência. Então a gente vai sempre caminhar conforme o grupo necessita. E a cada 2 meses também nós temos um desafio, ou seja, todo mês nós vamos estar juntos. Uma vez por mês nós vamos ter a mentoria ao vivo, que vai uma sala fechada para a gente poder abrir a câmera, a gente conversar, a gente falar ali. E no outro mês a gente tem um desafio. Então todos os meses nós estaremos caminhando juntos. Fora isso, tem vários bônus que eu preparei para vocês, que são as mandalas em vários tipos de formato. Vocês vão trabalhar mandalas para incenso, para caderno, para agenda, para caixinha, para bolsa, para baú, para porta-copo, para bandeja. Então tem vários formatos aí, né, para brincos, ó, colares que vocês estão vendo, que vocês podem estar pintando as mandalas. Ou seja, quando vocês começarem a aprender, vocês vão ver que é um universo tão vasto, vocês vão querer sempre estar trabalhando um novo começo aí. E ainda vem muitos bônus aí pela frente, que eu vou detalhando para vocês aqui na página aqui embaixo, e conforme eu vou vendo a necessidade de vocês dentro do curso, eu vou trazendo mais aulas também que possam ajudar nessa caminhada. Então, o que você precisa é clicar aqui no botão, fazer a sua inscrição e começar ainda hoje a praticar as suas mandalas. Eu espero que o universo das mandalas, que essa energia hoje, traga para você uma realização, uma iluminação, uma resposta daquilo que você vem buscando. Eu tenho certeza que se você viu esse anúncio, né, viu a minha página aqui no Instagram, você viu a minha página nas redes sociais, é porque você precisa desse curso. A espiritualidade, ela está encaminhando para você o Mandalas com Alma, é um chamado,
que você está tendo nesse momento para poder começar a dar o primeiro passo nas suas buscas pessoais. E eu estarei aqui como sua facilitadora. Então seja bem-vindo ao Mandalas com Alma. Eu espero você dentro do nosso curso. Então clica agora e vem fazer parte da nossa comunidade.